Nessa aula, vamos estudar os resistores e as leis de Ohm. Vocês podem acompanhar nas páginas 12 a 16 do livro 11. Aula de Física para o terceiro ano do ensino médio. Nós vamos discutir a teoria e fazer alguns exercícios. Quando nós estudamos corrente elétrica, nós fizemos a analogia com um rio, que para poder fluir precisa estar numa certa inclinação. E essa inclinação, quando a gente fala do rio, é uma diferença de potencial gravitacional. Da mesma maneira, no caso de uma corrente elétrica, a gente poderia dizer que para os elétrons se moverem ordenadamente em um condutor, também precisam de uma diferença de potencial, só que no caso seria uma diferença de potencial elétrica. E quando a gente vai falar de resistência elétrica, a gente também poderia utilizar essa analogia do rio, pensando que a resistência seriam pedras, né, que dificultariam um pouco o fluxo do rio. Então, a gente define a resistência elétrica como sendo a dificuldade que as cargas elétricas encontram para se mover em um condutor. E utilizamos como unidade de medida o ohm, que é representado pela letra ômega. No nosso dia a dia, nós certamente, né, já tivemos oportunidade de manusear alguns resistores. Então, são esses objetos que muitas vezes a gente precisa trocar, né, no chuveiro, né, às vezes observamos em torradeiras. E o que são os resistores? Né? Eles são feitos de material condutor, só que é um tipo de condutor que tem um pouco de resistência. Então, ele não é um condutor sem nenhuma resistência, né? Ele tem um pouco de resistência. E todas as vezes que resistores são percorridos por correntes elétricas, eles transformam parte daquela energia de movimentação dos elétrons em energia térmica. Né? Então, eles provocam ali uma agitação das moléculas ali no condutor. O que nós vamos estudar hoje, né, as leis de Ohm, foram desenvolvidas, apresentadas pelo menos, né, no ano de 1841. Então nós vemos que ainda não havia sido descoberto o elétron quando elas foram desenvolvidas. Né? Mas mesmo assim elas são verdadeiras e elas estabeleceram relações que a gente utiliza até hoje. Então, o que diz a primeira lei de Ohm? Né, desenvolvida por esse cientista alemão de nome George Simon Ohm. O que ele observou foi o seguinte: a corrente elétrica, para existir, como nós dissemos inicialmente, necessita de uma diferença de potencial, que aqui a gente está representando pela letra U. Então, só existe corrente elétrica quando existe a diferença de potencial. E quanto maior a diferença de potencial, maior a corrente elétrica. Agora, a gente, né, como estava falando sobre a resistência elétrica, quanto maior for a dificuldade das cargas se movimentarem no condutor, menor será a corrente elétrica. Ou seja, aquele fluxo de cargas diminui quando essa resistência é grande. Então, o que ele observou é que a corrente elétrica seria diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência elétrica. Essa imagem aqui ao lado tenta ilustrar, né, de uma forma assim divertida, o que seriam os amperes, né, a corrente elétrica tentando se movimentar pelo condutor, sendo empurrada pelos volts, que é a diferença de potencial, mas sendo dificultada pelos ohms, que representam a resistência elétrica. Algumas pessoas gostam dessa imagem para memorizar a primeira lei de Ohm. Então, é um triângulo. Na parte de cima, a gente tem a tensão elétrica ou diferença de potencial. E embaixo, nós temos a resistência e a intensidade da corrente elétrica. A gente poderia dizer o seguinte, que se nós queremos calcular a tensão, basta multiplicarmos o valor da resistência pela corrente elétrica.
Se queremos calcular a intensidade da corrente elétrica, basta dividir a tensão pela resistência, e se queremos calcular a resistência elétrica, podemos dividir a tensão pela corrente elétrica. Então é uma forma, né? Algumas pessoas acham interessante essa figura para se lembrar da lei de Ohm. Agora nós temos aqui nessa imagem alguns tipos de gráficos que nós podemos obter quando nós fazemos a diferença de potencial em função da corrente elétrica. Então, o primeiro caso é um gráfico de reta. Então, a relação ali entre a DDP e a corrente é uma relação linear. E essa inclinação da reta, né, que a gente pode calcular com a tangente do ângulo, ela representa justamente a resistência elétrica. Por quê? Porque a tangente, se a gente for calcular ali, né, o cateto oposto pelo adjacente, nada mais é que a diferença de potencial dividida pela corrente elétrica, né? E nós já vimos que isso é a resistência elétrica. Então, nesse caso, né, a gente vai ter o valor da resistência elétrica constante, porque uma reta tem sempre a mesma inclinação o tempo todo. Agora, essa resistência, né, se for grande, então a gente vai ter uma inclinação maior ali, um ângulo grande, e isso representa o seguinte, que mesmo a gente aumentando muito a diferença de potencial, a gente não consegue que a corrente seja muito intensa. Já por outro lado, quando a gente tem uma resistência baixa, ou seja, essa inclinação é pequena, aí o que a gente observa é o contrário. Mesmo para valores baixos de diferença de potencial, a gente já consegue valores altos de corrente elétrica. Então, esse primeiro gráfico, né, representa esse tipo de resistor que não varia o valor da resistência elétrica. E ele é chamado de resistor ôhmico. Agora, alguns casos, né, isso não acontece. Então, quando a gente olha aqui os gráficos da direita, a gente observa exemplos de resistências que vão variando, ou seja, a gente tem agora, não tem mais a reta, né, temos curvas, e toda curva tem a inclinação variando, né, a cada ponto uma inclinação diferente, um valor de tangente diferente, que nesse caso é a resistência. Então, isso pode acontecer e a gente tem alguns exemplos, né? Então, por exemplo, a resistência em lâmpadas incandescentes aumenta com o aumento da diferença de potencial. E já no caso dos LEDs, a resistência diminui com o aumento da diferença de potencial. Então, a gente nesses casos, né, não obteria o gráfico como uma reta, e aí a gente vai considerar esse tipo de resistor com o nome de não ôhmico. Então agora vamos entender um pouquinho melhor como que essas lâmpadas, né, a lâmpada incandescente, fluorescente de LED funcionam, para até entender por que o comportamento da resistência varia, né, nesses casos. Então o caso da lâmpada incandescente é o seguinte, ela tinha, né, atualmente a gente nem tem quase mais essas lâmpadas, mas essas lâmpadas elas tinham um filamento ali de tungstênio que era aquecido quando a corrente elétrica passava por ele. E esse filamento quente, ele emite ondas eletromagnéticas, principalmente ondas infravermelhas e também um pouco de ondas do tipo luz visível. Então, quando acontece, né, dele receber a energia da corrente elétrica, vários elétrons dos átomos do tungstênio são deslocados, né, de suas posições originais, e na medida em que vão retornando, eles vão emitindo energia, no caso, né, mais na forma de ondas infravermelhas e um pouco também de luz visível. Então, esse processo, quando vai acontecendo da diferença de potencial ir aumentando, a corrente elétrica também aumenta quando vai passando ali pela lâmpada, mas o aquecimento também aumenta. E esse aquecimento começa a dificultar a movimentação dos elétrons pelo condutor, porque à medida em que os átomos vão ficando muito agitados, né, a passagem ali dos elétrons pelo fio já vai ficando mais difícil. Então, embora a diferença de potencial tenha a tendência, né, de fazer a corrente aumentar,
O aquecimento, que é uma consequência, acaba dificultando a passagem da corrente. Então, o aumento da diferença de potencial acaba fazendo essa resistência aumentar, né? Que foi o caso, né, que a gente mostrou então que a resistência vai variando, né, com o aumento lá da diferença de potencial. Vamos agora só entender como que funciona essa outra lâmpada, que é a lâmpada fluorescente. Essa lâmpada tem ali um gás dentro dela, que é um vapor de mercúrio. E esse vapor de mercúrio vai tendo seus átomos excitados, né, recebendo muita energia pelos impactos com os elétrons da corrente que se estabelece ali nele, né? E aí, toda vez então que esses elétrons vão se deslocando ali nos átomos de mercúrio, eles precisam voltar para suas posições originais e, ao fazer isso, eles emitem radiação ultravioleta. E essa radiação ultravioleta atinge o revestimento da lâmpada, que é feita de fósforo, né, uma camada de fósforo que reveste ali a lâmpada. Então, ao receber a energia ultravioleta, os átomos de fósforo também têm seus elétrons ali, né, mudam de posição, e aí, à medida em que esses elétrons vão retornando também, né, para suas posições originais, eles emitem a luz branca. Então, esse é o funcionamento da lâmpada fluorescente. Já no caso do LED, o LED já tem um processo um pouco mais complicado. Então, nós temos dois semicondutores, um deles com elétrons livres, que é colocado sobre um outro semicondutor que tem lacunas, ou seja, falta de elétrons. E existe ali uma barreira que não permite, né, os elétrons passarem, né, desse que tem excesso para o outro que tem lacunas. À medida em que a gente aplica uma diferença de potencial aí nesses semicondutores, a gente consegue vencer essa barreira e os elétrons do semicondutor, que tinha elétrons sobrando, se movem, né, e vão preenchendo as lacunas do outro. Quando isso acontece, né, eles vão descendo assim e se encaixando ali nas lacunas, eles emitem luz e essa luz, né, então é o que faz a lâmpada acender, vamos dizer assim. Quando a diferença de potencial vai aumentando nesses casos, você facilita, né, que os elétrons vençam ali aquela barreira que existe entre os dois semicondutores e aumenta então a intensidade também da corrente elétrica ali e a emissão de luz. E então, nesse caso, a diferença de potencial está fazendo a corrente aumentar e a resistência ir diminuindo, né? Então, por esse motivo, a resistência diminui à medida em que a gente aumenta a DDP no caso do LED. E já no caso da lâmpada incandescente, né, que tinha o aquecimento ali envolvido, a gente tinha o contrário, né? Acabava que a resistência aumentava, mas mais em função do aquecimento que acontecia. Agora vamos analisar o que diz a segunda lei de Ohm. Então, nessa segunda lei, o cientista, né, Ohm, ele descobriu qual era a relação entre o comprimento de um fio, a área da secção transversal dele e o tipo de material do qual ele era feito para calcular a resistência, né? Então, como que é essa resistência em função desses três fatores? E o que ele observou é que quanto maior o comprimento do fio, maior também seria a resistência, ou seja, é mais difícil, né, a corrente se estabelecer, né, ali num fio muito comprido, a possibilidade dos elétrons se chocarem com várias vezes, né, com os átomos ali num fio comprido, é maior do que num fio curto. Né? Então, esse processo de resistência ele tem a ver com essas colisões que ocorrem pelo caminho. Então, um fio muito comprido vai propiciar uma maior quantidade de colisões do que um fio mais curto. Então, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do fio, representado pela letra L. Né? E já por outro lado, a área da secção transversal, sendo grande, facilita
essa movimentação dos elétrons, né? Sendo um fio mais largo, né, vamos dizer assim, é mais fácil dessa movimentação ali ocorrer com menos colisões. E a resistividade do material, né, quanto maior for, maior também será a resistência do fio. Aqui tem um gráfico indicando o valor de resistividade de alguns materiais. Então a gente vê que o cobre tem uma resistividade bastante baixa, portanto ele não é utilizado quando a gente quer provocar aquecimento, né? Ele não é bom para ficar aquecendo. Ele é um bom condutor, mas não para essa tarefa de aquecimento é melhor utilizar o tungstênio, por exemplo. Né? O tungstênio realmente consegue aquecer bastante, porque a resistividade já é maior. Então, quando os elétrons vão se movimentando ali no material, provocam então, né, tem esse efeito de aquecer o fio. Então agora a gente vai fazer alguns exercícios e são da página 16. O primeiro exercício está dizendo que existe um resistor ôhmico que, quando submetido a uma diferença de potencial de 100 volts, é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Bom, olha, ele fala que o resistor é ôhmico. Então, todas as vezes que isso acontecer, a gente já sabe que nesses casos a resistência dele é constante. Não importa, né, a diferença de potencial, o valor da resistência não muda. E inicialmente ele quer que a gente calcule esse valor de resistência elétrica. E utilizando a primeira lei de Ohm, a gente pode substituir o valor da diferença de potencial que ele deu ali na expressão, né, a corrente elétrica também, e vemos então que a resistência desse resistor é de 50 ohms. Na letra B, ele diz o seguinte, que a gente deve calcular a corrente elétrica que passará por esse resistor quando a diferença de potencial agora for 50 volts. Então, a gente vai diminuir pela metade aqui, né, a nossa diferença de potencial. A resistência elétrica, né, que a gente já calculou, continua sendo a mesma. E a corrente que vai se estabelecer agora, então, vai ser de 1 ampere. Então, substituindo, né, na nossa expressão a novo valor de diferença de potencial e o valor de resistência que nós já calculamos, nós vemos que a gente tem uma corrente de 1 ampere. Ou seja, se a gente diminuiu pela metade a diferença de potencial, a nossa corrente também, né, ficou metade. Fazendo o gráfico, a gente coloca ali, né, para o valor de 1 ampere, a gente tinha uma diferença de potencial de 50 volts, e para o valor de 2 amperes, a diferença de potencial correspondente era 100 volts. Como é um resistor ôhmico, a gente vai ter uma reta, né, o comportamento é linear, e a inclinação é sempre a mesma, então é um caso de gráfico de reta que a gente vai ter ali. Então vamos agora para o exercício 2. O exercício 2 trata do poraquê, que é um peixe elétrico, um peixe grande que atinge 3 metros de comprimento e 30 quilogramas. E esse peixe é capaz de gerar dentro dele uma diferença de potencial que pode ser de 300 até 1500 volts. E aqui nas alternativas, né, ele vai fazendo algumas afirmações com relação à resistência do corpo de algumas pessoas que estão segurando esse peixe, né, segurando o peixe com ambas as mãos. E aí a gente vai tendo que verificar se a corrente elétrica passando pelo corpo da pessoa, né, vai ser correta aí de acordo com o que ele está falando. Então, a primeira está aqui dizendo o seguinte: uma pessoa com resistência de 100 mil ohms poderá segurar com as duas mãos tranquilamente um poraquê de 300 volts, já que através dela passará uma corrente menor que 0,07 amperes, valor que poderia causar distúrbios sérios e provavelmente fatais. Então a gente precisa verificar se é verdade que a corrente elétrica que vai passar pela pessoa
se ela tiver a resistência de 100 mil ohms e estiver segurando o poraquê com as duas mãos, ou seja, ela está fechando ali um circuito entre ela e o peixe, cuja diferença de potencial é de 300 volts. Então, sendo essa a DDP e a resistência de 100 mil ohms, quando nós vamos calcular a corrente elétrica, a gente verifica que dá 0,003 amperes. E de fato, esse valor da corrente é menor que 0,07, né, como está dizendo ali na letra A. Então, a primeira está correta. A segunda afirmação diz que uma corrente de 0,1 amperes passará pelo corpo da pessoa se ela estiver com a pele molhada, então a resistência da pele molhada já fica sendo 1000 ohms, quando ela tocar com as duas mãos um poraquê de 1000 volts. Então aí nesse caso o circuito vai fechar ali, né, entre a pessoa e o peixe. A diferença de potencial vai ser de 1000 volts e se a resistência do corpo dela for de 1000 ohms, a corrente que vai se estabelecer ali é de 1 ampere. Então está incorreta ali a afirmação que dizia que era de 0,1. Na letra C, ele diz que uma pessoa que tivesse a resistência de 100 mil ohms ao tocar com as duas mãos no poraquê, com a voltagem de 300 volts, produziria uma corrente de 30 miliamperes. Então, como nós vimos na letra A, né, esse caso aí a corrente é 0,003 amperes e isso corresponde a 3 milésimos de ampere, né, 3 miliamperes. E, portanto, então está incorreto porque ele disse que era 30 miliamperes. E na letra D é dito que qualquer pessoa pode tocar livremente o poraquê, pois choques elétricos não superaquecem tecidos nem lesam quaisquer funções normais do corpo humano. Está errado, a gente sabe que choques elétricos podem sim ser fatais e, né, enfim. Então, não, a única que está correta é a letra A. Então, marquei ali. Agora vamos para o terceiro exercício dessa página. Então, nós temos ali uma tabela mostrando diferença de potencial e corrente elétrica. E então ele diz o seguinte, que esses valores de DDP, né, foram aplicados a um resistor e temos as correntes elétricas que foram medidas, né, em função dessa diferença de potencial ali que foi variando. E inicialmente é pedido que a gente calcule a resistência em cada uma das 5 medidas. E para fazer esse cálculo da resistência, se a gente já sabe a diferença de potencial e a corrente correspondente, a gente pode utilizar a primeira lei de Ohm, né? E aí a gente vai fazendo esse cálculo e vai vendo aqui que para todas elas a gente vai obter 2 ohms de valor de resistência. Porque a resistência, né, quando a gente utiliza a lei de Ohm, a gente vai dividir, para poder chegar no valor da resistência, a gente vai dividir a diferença de potencial pela corrente. E em todos os casos a gente vai chegar no valor de 2 ohms. E aí ele quer saber se, de acordo com esses resultados, se esse resistor é ôhmico ou não ôhmico. Como todos os valores são iguais, é um valor de resistência constante. Então, isso aí, quando acontece, a gente diz que o resistor é ôhmico, né? E na letra C, ele diz assim, quando esse resistor recebe energia elétrica, ele a transforma em que tipo de energia? Então, energia térmica, né? Todos os resistores transformam sempre pelo menos uma parte ali da energia elétrica em energia térmica. Eventualmente, poderia também transformar uma parte em energia luminosa, né? Como acontece ali no tungstênio, né? Que nós vimos da lâmpada incandescente.